Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossos ouvintes do Muito Além do Gesso, a gente estava com saudades de vocês, esperamos que vocês também estavam com saudades da gente. Tiramos um mesinho de férias aqui, porque ninguém é de ferro, Natal, Réveillon, e estamos aqui revigorado para o ano de 2021. É isso aí, Noel. O que você está esperando para esse ano? Conta para mim. A primeira coisa que eu espero, Leandro, é que seja melhor que 2020, né? Porque se for pior que 2020, a gente está ferrado. Mas a equipe do Muito Além do Gesso já começa com uma boa notícia, né? Nós estamos gravando aqui no dia 20 de janeiro, não vamos falar o horário, pois já é quase madrugada, então a gente pode se dar mal aqui com as famílias. E o primeiro integrante do Muito Além do Gesso já está vacinado. Nosso host aqui, Leandro, já tomou a vacina. Então eu já começo perguntando, qual que é sua impressão pessoal, como foi a experiência, tipo, cara, como é que tava a galera lá? E, e esse consultório aí, o pessoal vai voltar a jogar bola, vai voltar a romper LCA, vai voltar até aquela lesãozinha de cartilagem no quadril que tinha esquecido? Cara, eu preciso ser bem honesto, assim, quando começou a pandemia lá por março, abril, e as pessoas falavam assim, não, que só vai melhorar quando tiver vacina, e vacina eu era muito cético, né, porque na minha cabeça, sei lá, eu sempre pensei, mas não vai ser rápido de chegar essa vacina, né, vai demorar pra caramba, e a gente vai ter que esperar a vacina pra dar certo, então eu achei muito impressionante como conseguiram fazer isso rápido, né. E eu sou lá do Hospital das Clínicas, que foi o primeiro lugar onde teve no domingo, né, a primeira pessoa vacinada no Brasil, e eles montaram um mega esquema essa semana para todo o complexo ser vacinado. Então, se não me engano, vão vacinar 30 mil pessoas. Eles estavam no ritmo de vacinar 8 mil pessoas por dia, mais ou menos 1.000 pessoas por hora. E eu fui lá tomar a vacina hoje e foi impressionante. Assim, eu entrei, a gente tem o crachá corporativo, né? Você já passava o crachá, já fazia o check-in, eles tinham manter um termo que você precisava assinar, já tinham mandado antes por e-mail, você chegava, entregava o termo, iam lá, aplicavam a vacina, tipo, de entrar e sair foi 10 minutos. E tava um ambiente, assim, muito impressionante, sabe? A gente tá vivendo já nessa pandemia aí já tem quase um ano, né, infelizmente, e você só vê, o tempo todo está em um lugar que as pessoas estão tristes, estão reclamando, faz tempo que a gente não tem um ambiente legal, assim, animado, né? E tava uma vibe, assim, lá muito bacana, todo mundo feliz, muita gente emocionada, assim, eu pessoalmente fiquei emocionado, eu nunca imaginei que ia acontecer isso, eu fiquei emocionado de tomar a Você vacina. chorou, Leandro? Você chorou? Ah, uma lacrimejadinha eu dei, não vou mentir. O bom é que a máscara dá uma escondida, né? E muito legal, assim. Então, poxa, eu conheço bastante gente querendo não estar lá no HC, né? Então, hoje entrando nas mídias sociais, assim, no Instagram, no Facebook, você vendo toda a galera postando que está sendo vacinada, todo mundo esperançoso. Óbvio que estamos na torcida para isso chegar para todo mundo, né? Eu estou num microcosmos ali, né? Então, ainda falta muita gente para ser vacinada no Brasil. Mas, com certeza, se a gente está pensando aqui em prospectos para 2021, hoje foi um dia de esperança, com certeza. Acho que a grande coisa desse momento é se a gente está no 2020 parte 2 ou se a gente está indo para o 2021 a virada, né? Então, acho que talvez essa sensação aí da vacina envolva um pouco essa sensação de virada de página. Mas falando em virada, virou jacaré ou tá tudo tranquilo? Não virei jacaré, mas eu postei uma foto no Instagram com um filtrinho ali de jacaré, só pra fazer uma graça, junto com o Gabi, meu filho, que ficou bem de verde. Justo. Muito justo, né, cara? É que cada um tem sua realidade, né? Então a gente pensa muito, sei lá, no consultório, né? Tem gente que pensa no jogar de futebol com os amigos, né? E a gente sabe que tem muito residente que escuta a gente, né? Muito aluno, ou mesmo o cara que tá no R4, que é na vida. E, cara, é inegável que o ensino sofreu um belo de um golpe esse ano, né? Tanto as cirurgias eletivas, o golpe foi no bolso dos médicos ortopedistas que estão escutando, né? E para os pessoal do ensino, acho que foi um grande viés, né? Um grande revés, né? A questão é, será que esse 2020 parte 2 vai continuar para o ensino, pensando no ensino público e privado? André, você acha que talvez a vacina chegue antes no privado e aí talvez os residentes vão ver mais, demore para chegar no público, ou a gente não está tão rápido assim? Acho que quando você trouxe essa pergunta, né, eu acho que é um conceito bem interessante que eu pensei nele recentemente por algumas coisas que eu estava vendo. Eu acho que até eu já comentei por aqui, mas está tendo uma dispersão
eu acho que está tendo talvez um contato direto entre as pessoas que ensinam e as pessoas que aprendem por outros canais, por canais não tradicionais. E um deles está justamente aqui, esses canais digitais. Eu acho que quando a gente pensa em educação, muitas vezes a gente pensa muito na faculdade de medicina, mas se a gente for pensar talvez em algumas outras faculdades, talvez uma faculdade de administração, por exemplo, eu acho que eventualmente esse modelo talvez híbrido, vamos falar uma coisa no meio do caminho entre algo bastante digital, com certeza mudou e mudou para sempre. Se a gente pensar que talvez a faculdade mais disputada, vamos supor que ela tenha 100 vagas. Agora ela pode ter 1.000, é simplesmente colocar as pessoas online. E isso vai trazer uma série de modificações, talvez ela possa cobrar um pouco menos, ou tenha que cobrar um pouco menos. Eu acho que vai ter uma democratização e uma conexão mais direta. E eu acho que a transformação do consultório e da medicina também passa por uma grande dispersão. Eu acho que você tem que, de algum jeito, se conectar com o paciente, mudar um pouco a maneira de você atender, se tornar muito disponível. Se você não criar essas pontes e ficar simplesmente esperando, eu acho que quem melhor criou essas pontes não voltou ao que era 100%, mas se aproximou do máximo possível. E quem ficou completamente ilhado, aguardando no seu consultório e ainda um pouquinho atrasado do que era, eu acho que essas pessoas vão sofrer de uma maneira, assim, o 2020 vai se perpetuar até o fim. Isso não vai acabar nunca mais. Quando eu penso no ensino, eu acho que, obviamente, a gente tem que dividir muito a parte teórica e parte prática, né? Então, a parte prática, obviamente, foi muito prejudicada. A gente pode falar o que a gente quiser, mas acho que em todos os serviços do Brasil o número de cirurgias diminuiu, o número de pacientes que foram vistos diminuiu. Então, isso foi uma grande perda e eu acho que ainda vai ser um pouco esse ano. Esperamos que retome rápido, mas ainda vai ser durante esse ano. Mas eu concordo 100% com o André que a parte teórica realmente foi uma revolução, né? Eu acho que esses outros meios, a gente está aqui, poxa, nosso podcast que nasceu em abril, né? Então, quando começou a pandemia, quando começou a fase mais auge do lockdown, foi quando a gente começou. E uma coisa que eu achei muito interessante que aconteceu ao longo desse ano, eu sei que aconteceu com vocês também, foi a possibilidade de dar aula para grupos pequenos em lugares muito inesperados, né? Então eu dei aula para o pessoal lá da Federal do Rio, dei aula para o pessoal de fora, dei aula para liga, dei aula para eventos em lugares diversos, assim. Isso foi muito bacana e abre possibilidades para gente, assim, de conhecer gente legal, de estar aqui com o Bruno, de estar aqui com o Matheus, que, poxa, eu já conhecer eles, né? Dois alunos de Minas e lá da Federal de Pernambuco, e isso eu acho incrível. Espero que isso não se perca, mas a gente não pode minimizar o que aconteceu da perda do ensino prático, que isso realmente foi prejudicial e acho que ainda vai acontecer bastante esse ano. A gente tem que lembrar que a gente é ortopedista, né? Eu lembro que uma frase que a gente ouve que o ortopedista tem que viver no centro cirúrgico, né? Graças a Deus. E para o residente também, né? Então, pô, pensa num cara, vai lá, que ele foi R1 em 2020, né? Ele vai ser R2 em 2021, que, vamos ser sinceros, vai ser um ano ruim para o ensino, e o cara vai virar R3 em 2022, que dependendo do estado onde ele estiver, estou sendo realista aqui, talvez, cara, não tenha chegado a vacina para a galera ainda, porque do jeito que a política anda, é complexo, né? E aí, vai falar o que para esse cara, entendeu? E aí, André, fala para ele vir para São Paulo, que a vacina chega antes aqui, falar para ele talvez ir para Argentina, que já tem Sputnik lá. Eu estou muito otimista, tá? Eu acho que quando a gente fala de vacina, a gente está despertando amor e ódio atualmente, então a gente precisa tomar cuidado, fazer um disclosure aí. Mas, para nenhuma vacina, para nenhum país, para nenhuma substância, a gente ainda não sabe se isso realmente vai funcionar a longo prazo. Primeira coisa, esperamos que sim, estamos na torcida, e eu realmente acho que sim, mas a gente está colocando a vacina como um ponto final, espero que realmente seja, tá? Mas para a gente entender como esse negócio vai seguir, que eventualmente essas pessoas vão estar nos ouvindo esse episódio de 2023 e aí vão falar, olha só como eles eram bobinhos, né? Isso lembra muito até muitos comentários feitos por médicos, infectologistas muito bons no começo da pandemia, e que hoje em dia a gente vê que não estava muito certo. Mas feito esse disclosure, eu acho que sim, não é assim, eu acho que o volume ainda existe, eu acho que o volume tem que ser bem aprendido, eu acho que o volume tem que ser otimizado. Eu acho que essa revolução do ensino, ou evolução,
Assim, vou dar um exemplo. Vamos pensar que as melhores aulas agora elas possam ser vistas em todos os lugares e por mais gente. Putz, ponto positivo. E eu acho que o número de cirurgias, essa preocupação com a mão, existe, ela é importante, mas talvez ela possa ser reorganizada. Eu acho que vai haver acho que as pessoas sempre se adaptam e sempre dão um jeito. Eu não sei, assim, eh, cada um na sua residência, cada um fez X cirurgias de um tipo, Y de outro e assim por diante, e depois todo mundo se aprofundou muito no R4 e continua se aprofundando depois. Não sei, eu acho que a mão é muito importante, mas eu acho que o longo prazo da mão não é só a residência onde você pega a mão. Eu É, acho que essa reorganização que você falou, ela faz muito sentido, cara. Uma coisa que faz muito sentido, pensando numa cidade grande, mas aí tem que ter uma coisa chamada comunicação, né, entre os serviços, parceria entre os lugares, entre as pessoas, que às vezes não funciona muito, né. Eu acho E uma coisa que eu estava pensando quando o André estava falando, a gente já conversou aqui em outros episódios sobre isso, eu acho que tem que ter o lado muito de cada pessoa ter um julgamento próprio, entendeu? Então, para mim é óbvio que muitas pessoas desse que estão fazendo residência agora não vão chegar no final do R3, ou mesmo provavelmente do R4, totalmente formadas do ponto de vista cirúrgico, que eu sei que o André já está pensando assim, mas nunca chegou. Eu concordo, a gente tem essa questão de que pensar que o R4 não é o final. Mas, de qualquer maneira, eu acho que agora está pior ainda. Então, vai ser uma cabeça de uma coisa que eu tenho visto mais algumas pessoas fazendo, de repente fazer um segundo R4, de repente, em vez de cair para sair operando sozinho, já na residência, eventualmente colar num cara mais velho por um tempo. Eu acho que é muito importante o julgamento de cada um, de saber até onde pode chegar e investir com uma continuação de formação se achar que ainda não está o suficiente. acho que os R4 que estão ouvindo devem estar bem felizes, né. Ou pelo menos estou vendo aqui com a cara dos alunos, dos nossos amigos aqui, o Matheus e o Bruno dão puta tesão, animal, porque talvez é o nosso pensamento que a gente teria se fosse residente, né. Né? E vamos Mas mudar sabe um que eu pouquinho. vejo muito. Desculpa. É a cabeça do residente em aproveitar. Hoje, por um acaso, eu fiz uma cirurgia que envolvia uma certa complexidade. E o pessoal que estava lá não estava muito ligado, eles estavam simplesmente tocando aquele negócio. Eu não sei. Eu acho que tem muito a ver pessoa por pessoa. Sempre, com certeza. Concordo. Eu ia falar para a gente mudar um pouquinho de assunto agora e pensar como é que foi para a gente. Então, a gente estava falando da vida dos residentes, dos alunos, como é que foi esse ano e como é que vai ser esse ano para a gente no consultório, nas cirurgias, né? Eu sou um cara meio metódico com essas coisas, eu sempre anoto, tenho estatísticas minhas, não vou dizer desde que eu terminei a residência, mas nos últimos 4, 5 anos de números de consulta e número de cirurgia, né? E no meu caso, quando eu fechei o ano agora no plantão, que eu estava dia 1º de janeiro, que eu fiquei fazendo isso, eu fiquei surpreso de ver assim, realmente a queda no volume de consultas nos meses ali de abril, maio e junho foi absurda. Eu realmente vi muito pouco paciente, fiquei impressionado. Mas fiquei muito impressionado como recuperou nos últimos meses, a ponto de meu número total de consultas de 2020 ter sido maior que 2019, que eu fiquei feliz e me surpreendeu positivamente. Mas, por outro lado, o meu volume de cirurgias foi absurdamente pequeno, assim, foi menos da metade do ano passado, e comparando com os anos de 2017, que na verdade foram anos melhores para mim, foi tipo um quarto, assim, fiquei meio impressionado com tão pouco de cirurgia que eu tive ano passado. Vamos ver, esse começo de ano de consultório tá indo bem, tô feliz, mas cirurgias ainda tá meio devagar. Eu sinto um pouco ainda que os pacientes eletivos estão com medo de operar e ainda estão segurando bastante. Qual foi a impressão de vocês? Eu acredito que tem com certeza os protocolos de segurança que os hospitais têm, a gente está em contato com isso tudo, eu acho que isso é importante, mas acho que talvez no começo da pandemia, os pacientes estavam com medo, né, e os médicos estavam com medo. Aí passou um meio da pandemia, um período de transição, no qual os médicos, os pacientes tiveram muito medo e os médicos, vendo que o volume estava diminuindo, passou o medo deles. E aí a gente está na última situação, que eu acho que os pacientes, eles não estão com tanto medo, talvez eles querem adiar para depois da vacina, e a gente continua com medo, porque agora a gente viu que, cara, tem gente que perdeu amigo, tem gente que perdeu
todo mundo talvez conhece alguém que ficou grave, sabe? Então acho que tem esse processo de transição. Ao mesmo tempo, cara, as pessoas não aguentam mais, né? Então eu acho que pelo menos talvez o trauma o André pode comentar mais, que são coisas mais imprevisíveis, né? Existem cirurgias eletivas, mas é menos, né? Eu acredito que para a cirurgia eletiva, eu acho que vai ser um ano bom. O que eu vejo assim de consultório e tudo mais, realmente, aqueles meses, os meses da bomba nuclear, né? Março, abril, maio, talvez até o começo de junho, a coisa sumiu, a coisa mudou completamente. Assim, até um comentário que eu vi num grupo grande de traumatologistas, né? Assim, com todo o cuidado, mas assim, foi, pô, nem os velhinhos estão caindo em casa, sabe? A coisa, ninguém se machucava, o que é ótimo para todo mundo, mas que realmente é aquilo que a gente acaba vivenciando, é uma coisa bem esquisita. Mas eu também entendo que eu ainda estou numa fase intermediária de carreira, então eu ainda tenho muito espaço de crescimento. Talvez fosse interessante, assim, eu acabei crescendo no ano passado, que é ótimo. Mas assim, talvez fosse interessante pegar um médico muito consolidado, que tivesse uma agenda super cheia, com uma espera de um tempo, entender o que aconteceu com a dele. Eu acho que no meu caso, como ainda tinha uma boa ociosidade, e aí eu acabei aumentando, mas talvez eu pudesse aumentar mais ainda, um ano normal. Ou talvez algumas mudanças que eu acabei fazendo, de como me comunicar, como me posicionar, como me divulgar e assim por diante, possam ter trazido um resultado nesse momento especial que eventualmente algumas pessoas não fizeram mudanças que talvez tenham surtido esse efeito. Eu Não acho que é sei. isso, André. Talvez a sua curva ia ser até maior, Sim. e aí continuou grande, tipo, você continuou muito feliz, é que nem aquela história, né? O cara continuou feliz com o que tem, e talvez eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de paciente que a gente atende, né? Eu faço cirurgia de joelho, eu opero artroscopia, ligamento, osteotomia e prótese. E prótese são pacientes mais idosos. Então eu não sei, talvez seja uma coisa do tipo a faixa etária nossa gira, sei lá, 20 anos para cima, 20 anos para baixo, para cirurgia, os caras que mais frequentam o seu consultório. Não sei se você tem essa visão. E talvez um cara que seja mais consolidado, talvez os amigos. Eu tenho muito amigo meu, assim, sabe? Tipo, da minha galera. Então, talvez, quando eu tiver idade de faixa de risco de Covid, meus amigos também vão estar. Então, talvez eles Mas, estejam sendo menos, não sei. mas pode ser o que você falou, que talvez eu poderia ter ido melhor ainda, ou talvez realmente eu me aproveitei dessa situação, entre aspas, com aquelas pessoas que, sei lá, talvez alguns médicos um pouco mais velhos tal, tenham ficado em casa, e aí efetivamente ter sobrado mais paciente. Não sei. Acho que essa vantagem, entre aspas, da idade, de menor risco, também pode ter existido esse ano. É um pouco do aproveitamento em tempos de crise, né? É algo E que acontece. disponibilidade, né? Tipo, a gente ficou na linha aí, né? Na área, né? Se Ninguém foi pra entender com praia e ficou, tipo, telemedicina, 4 meses, né? a se entender com telemedicina, enfim, quem fez isso, eu acho que se deu bem. Esse Ou era o bem próximo ponto que eu relativamente. ia, esse era o próximo ponto que eu ia falar sobre telemedicina, porque realmente o Noel aqui, eu acho que é nosso expert de telemedicina, mas eu pessoalmente não sei, eu vou ser honesto, eu tinha um preconceito assim com telemedicina, apesar de eu gostar de coisas novas, de inovação, tudo, eu sempre achei telemedicina meio estranho. E realmente esse ano cresceu muito, facilitou muito as coisas, e isso ajudou bastante no consultório. Qual que é a tua visão, Noel? Eu acho que preconceito é um termo bom para ortopedista com telemedicina. Eu acho que é um termo ainda atual, mesmo depois dessa pandemia, para a área da ortopedia. A gente faz alguns trabalhos disso e tal, acho que a gente está na fase da ciência e não na fase da aplicação para a ortopedia, porque realmente tem muita oportunidade e tem coisas que ainda precisam ser aperfeiçoadas. Isso é legal da gente falar, porque a gente tem que ter bom senso em relação a isso. Mas, cara, isso é uma realidade. Isso é uma realidade, para acompanhamento pós-operatório. Hoje em dia, um paciente que você fala para ele que você vai ver o retorno por ele por telemedicina, ele te fala graças a Deus. Tipo, o cara, meu, fala, nossa, ainda bem, puta, ainda bem, nossa, não sei como é que eu vim aqui antes. Nossa, então quer dizer que eu posso ver essa tendinite aqui, sabe? E aí você fica até meio constrangido um pouco, né? Do tipo, não, eu posso te ligar, a gente marca um horário. Puto, cara, nossa, animal.
Lógico, tem coisas que a gente ainda, mas eu acho que a gente vai crescer muito de telemedicina, cara, com certeza. Talvez o Muito Além do Gesso do ano que vem, a gente faz um episódio só disso e, tipo, já vai estar com um monte de coisa diferente, um monte de coisa nova. E a telemedicina anda muito além do gesso, brincadeira, não sei. Só uma ideia aqui que eu coloquei aqui no ar, aqui. Vai lá, André. Não, mas sabe que eu vi uma palestra do Eduardo Cordioli, que foi muito boa, e ele falou um conceito que eu não tinha pensado, e realmente quebrou esse preconceito. Ele falava assim, olha, a telemedicina é basicamente a medicina, ponto. Não é algo diferente. Eu imaginava a telemedicina que eu ia usar um trambolho super caro e sofisticado, eu ia falar para o paciente fazer alguma coisa e com algum sensor eu ia medir alguma coisa do paciente. Mas basicamente é o seguinte, assim, a coisa que eu mais faço na prática, né, é uma maneira de se relacionar melhor com o paciente. Vou dar um exemplo. Vem um paciente, você examina, faz todo o exame clínico. Sei lá, vamos inventar uma situação. Ele tem uma dor no joelho. Aí você explica tudo que pode acontecer, você dá um remédio para que ele se sinta melhor e você pede um exame de imagem para afirmar o diagnóstico que você fez da sua hipótese. Você fala para ele, olha, você pode retornar aqui, super à vontade, ou a gente pode fazer a mesma coisa que a gente está fazendo agora. Uma ligação por Zoom, eu te mostro a sua... E aí a gente conversa sobre o que você tem que fazer, eu consigo te transmitir tudo e você pode resolver a sua vida. Isso hoje em dia é muito bem visto, isso é muito bom, isso facilita a vida das pessoas, evita deslocamento. Isso também vai fazer com que o seu consultório, vamos pensar em tijolo, ele teria metade da ocupação do que ele teria antigamente. Mas se você souber se aproveitar disso, talvez você ocupe ele com mais pacientes, com mais consultas estando disponíveis, sabendo usar essas ferramentas. Pensando nisso, acho que até vale a gente fazer um episódio do Muito Além do Gesso esse ano sobre o quanto que essa parte de inovação e tecnologia pode ajudar no consultório do ortopedista, né? Pois vale a pena até a gente convidar alguém aqui, aí quem está nos escutando pode sugerir lá no Instagram da nossa página, né? podcast.ortopedia e ver se eles gostaram da ideia ou não. E falando de, a gente viu que a telemedicina bombou mesmo, mas falando de inovação, não foi só a telemedicina que bombou, né? Talvez pelo fato da tecnologia ter literalmente encurtado ou acelerado muitas coisas, tipo um termo que talvez a gente nunca tinha ouvido falar, né? Tipo, nosso podcast chama Muito Além do Gesso, né? Tipo, órteses ou mesmo a impressão 3D, que era uma coisa que, cara, se eu perguntasse para qualquer de um ano e meio atrás, o cara ia falar, meu, o quê? Tipo, não sei, vocês já tinham ouvido falar disso antes? Não. Eu voltei de Stanford há 2 anos já, então acho que eu comecei há 2 anos e meio, vamos dizer. Mas Sim, olha, quando o Leandro voltar de Stanford, eu vou cortar ele um pouquinho. Eu falei, meu, o que ele trouxe essa porcaria, meu? Ele vai ficar imprimindo bonequinho do Star Wars, vai dar tudo errado, vai imprimir uns 40 mil quadris, eu não sei o que ele vai fazer com essa porcaria. Hoje em dia eu penso diferente. Eu pessoalmente acho que a impressão 3D é uma revolução da ortopedia. Isso para mim é bem nítido. Eu acho que é uma tecnologia que a gente está aprendendo a explorar. Eu acho que o mais difícil ainda é que é uma coisa muito na unha, assim, sabe? Você tem que ir lá, gasta tempo, tipo, é uma coisa trabalhosa ainda, mas eu tenho certeza, para mim, é dessas coisas que assim, que hoje em dia é trabalhosa e que daqui a pouco não vai ser, entendeu? Tipo, sei lá, quando o celular era, ninguém usava, era difícil de carregar, era caro, entendeu? E hoje em dia a gente mal consegue viver sem isso daqui, entendeu? Então acho que a impressão é, 3D, eu imagino meio por aí. É tipo, como eu sou um pouco mais novo, eu vou fazer essa piada, né? É tipo quando a internet era de escada, né, Leandro e André? Vocês lembram disso? Tipo, Você lembra? E eu eu tinha uma BBS. BBS, eu tive. A galera mais nova nem sabe o que é BBS. Bruno, Matheus, vocês sabem o que é BBS? Fazia um barulhinho meio maluco. BBS, eu nem sei explicar o que era BBS, mas BBS era por onde a gente conectava na internet no começo, que você tinha uns minutos e. É muito louco. Eu comecei a usar a internet muito cedo, cara, porque eu sou filho temporão, né? E meu irmão foi morar nos Estados Unidos em 93. Puta, isso entrega pra cacete minha idade, né? E daí a gente falava por internet, por e-mail, numa época que a galera nem sabia o que era e-mail. Assim, era muito louco. Eu lembro que era uma coisa muito revolucionária. Assim. O e-mail, eu usava a conta dele da USP, porque a USP tinha internet. Meu irmão estudou física, né? E ele fez mestrado na USP, foi fazer um doutorado nos Estados Unidos. E o e-mail não era nem com arroba ainda, era uma coisa meio com 2 pontos, era muito diferente. Doideira, né? Eu fui fazer um curso de internet na Hebraica, no clube, para entender como usavam. Mas é que... Eu diria que a internet era muito pior do que
um SMS de hoje. Porque SMS você ainda manda imagem, era uma espécie de um SMS só de texto, vai. Vamos mudar de assunto, senão eu vou ficar deprimido aqui, os caras vão achar a gente muito velho, é melhor a gente mudar de assunto. Vamos falar de impressão 3D que é mais legal. E do tipo, é inevitável de que, cara, o quanto que uma pandemia que talvez deixou a gente mais em casa, estimulou a tecnologia, pode impulsionar um crescimento de uma tecnologia dessas, né? Porque as pessoas, eu acho que essa coisa da tecnologia é aquelas coisas que você vai crescendo em conjunto, né? Então, pô, a gente tava falando de telemedicina, eu ia citar o exemplo também de uma coisa que eu sempre achei bizarra, que, tipo, pô, você não podia fazer uma receita à distância para a pessoa, né? Que é a coisa mais simples, né? Então, tipo, agora tem plataformas que você manda receita digital, você manda pedido de exame digital, era muito doido que antes a gente não conseguia fazer isso de maneira simples. Então, a partir do momento que as pessoas vão se acostumando, poxa, tem telemedicina, a gente tem começado a ver aqui no Brasil agora de robótica em cirurgia, a impressão 3D também, então as tecnologias vão aparecendo todas meio junto, né? E eu acho que isso facilita para as pessoas entenderem, né? E você vai tendo mais pessoas falando, porque a partir do momento que você tem uma pessoa só falando sobre o assunto, e eu lembro da primeira vez que eu ouvi de um colega falando de impressão 3D, e ele era o único cara que falava disso, parecia um negócio muito doido mesmo, né? Daí talvez eu tenha sido um terceiro, quarto doido e começou a falar disso. Acho que hoje em dia já tem talvez um quinto, sexto, sétimo doido falando de assunto. Daí vai deixando de ficar sendo tão doido e vai ficando uma coisa mais normal e todo mundo vai se acostumando, né? Cara, eu vou fazer uma provocação aqui pro André. Tipo, você atende aquele paciente que, sei lá, marca por telemedicina, chega no cara da startup e aí ele quebrou o punho, né? E aí, tipo, o cara fala assim, não, o André fala pra ele, não, eu te mando a receita digital, o cara te manda isso, o cara, não, beleza, que eu vou pra praia aqui na minha casa, tal, entrar na piscina, o cara, então tem que botar um gesso. O cara fala, cara, como é que vocês fazem isso ainda? Tipo, você ouve muito isso, porque no PS, cara, eu escuto muito isso, o cara, tipo, porra, mas eu marquei por totem, não sei o quê, eu cheguei aqui e você vai me falar que eu vou ter que usar um gesso, velho? Tipo, a minha filha ainda é pequena, né? Mas imagina, cara, essas crianças ficam loucas, né? Não sei como. Ouve muito isso, André? Eu ouço, mas uma coisa que é interessante, assim, na hora que eu vou fazer o gesso, lógico, quando eu tenho essa condição, né? Eventualmente você faz um gesso sintético e o paciente não conhece. E geralmente ele pergunta, e aquele gesso brancão, né? Ainda é usado? É, logicamente a gente está usando muito mais órteses e uma evolução. Mas de vez em quando volta o gessão. De vez em quando o gesso tradicional ainda tem o seu espaço. Talvez o nosso podcast é muito além do gesso, mas eu acho que realmente isso aí a gente vai ficar para a história. Eu acho que uma coisa também muito interessante, se a gente for pensar que aconteceu ano passado para esse ano no Brasil, mas em alguns outros lugares, né? Cirurgia robótica, quando a gente pensa em cirurgia geral, há alguns anos era uma super inovação, né? Iam usar o robô era um evento, era o lançamento do foguete. Vão usar o robô para operar uma barriga. Agora a gente tem robô em quase todos os hospitais. De Assim, São Paulo. os grandes de São Paulo, mas não, acho que já tem bastante no Brasil. Não sei. Não sei. Mas eu imagino que se não tem, vai ter em breve. Tá chegando robô na ortopedia. Tá começando, já começou bastante fora, mas eu sinto que está tendo um movimento mais forte agora para o Brasil. E aí, o que vocês acham? Eu penso, inclusive, eu participei de uma reunião sobre esse assunto e eu penso exatamente igual você, entendeu? Eu acho que assim, todo mundo olha com um pouco de preconceito. Porque a gente falou da telemedicina, preconceito, essa palavra, né? Você olha, poxa, um robô, tal. Eu acho que se você olhar assim, até os trabalhos iniciais que têm saído de robô não são super favoráveis para o robô, na verdade. Mostra um pouco de melhor posicionamento, mas ao mesmo tempo sem repercussão clínica, com aumento do tempo cirúrgico. Então é um trade-off ainda, uma troca meio complicada. Mas eu acredito isso como uma primeira tecnologia, entendeu? Então eu acho que daqui talvez esse robô não seja o estado da arte, né? Mas daqui 5, 10 anos vai ter um robô que vai ser muito melhor que esse, e daí possivelmente vai fazer muita diferença para o resultado dos pacientes. E eu acho que é importante para a gente, como cirurgião, e para os hospitais, estar tá envolvido com esse processo, né? Porque daí, se você começar agora, quando chegar o robô realmente mais diferente daqui 10 anos, você é o cara que está fazendo isso, né? E essas coisas assim, querendo ou não, o paciente vê, ele acredita muito nisso, né? Isso é uma questão bem importante. Mas sabe que eu vi uma aula que foi muito interessante que falava de uma série de inovações e coisas que não foram para frente,
Vou citar aqui um exemplo, né? Tinha um fixador externo que ele não furava os ossos, ele fazia uma espécie de um grampo. Assim. Ele foi apresentado, não é uma inovação, não, mas era. E aí simplesmente deu errado. Mas ele foi apresentado um tempo como uma inovação. Quando eu fiz um estágio na Alemanha, eu lembro até hoje que tinham 2 navegadores que eram tidos como uma ultra novidade, pouco tempo antes disso, e eles estavam lá servindo para apoiar papel, assim, ninguém usava. Eles tinham entendido que não era nada demais, mas a tecnologia não tinha evoluído tanto. E hoje, por um acaso, eu fiz uma cirurgia usando uma toma e um navegador, e que é um negócio espetacular. Assim, mudou a minha prática. Essa evolução é interessante. Essa evolução, você talvez seja um pouco um feeling, um conhecimento de você mergulhar naquilo, entendendo que aquilo realmente vai te dar frutos depois, né? No momento que ela não está tão forte ou está começando. A verdade é o seguinte, ó, é muito difícil você prever inovação que vai dar certo, né? Tem um exemplo que eu acho muito legal, que é naquele livro Startup Enxuta, né? Que é um das bíblias de empreendedorismo e tal, que ele conta a história, tá me fugindo o nome da palavra, aquela que parece um patinete, que hoje em dia só serve para cara de segurança de aeroporto e fazer passeio. Como chama mesmo aquilo? Alguém lembra? Tá. Esqueci o nome. Mas isso daí, eu não lembro quem foi a pessoa que desenvolveu a ideia, foi uma pessoa bem conhecida, e quando ele desenvolveu a ideia, tem uma galera, assim, conta o exemplo no livro, umas pessoas que ficaram, assim, abismadas. Nossa, essa ideia vai revolucionar o transporte nas cidades. Os caras imaginavam as pessoas andando com isso de um lado para o outro, entendeu? O negócio veio, não deu certo. Hoje em dia serve para passeio em cidade turística e cara em shopping e morreu, entendeu? Então, é super difícil. Segway, exatamente, Segway. Tem outro exemplo que eu acho legal, uma vez que eu tava vendo também uma aula meio dessas coisas de cara falando de futuro e tal, que ele fala assim, cara, isso já tem uns 10 anos, tá? Eu lembro que ele falava assim, fax é um negócio que ninguém prevê o fax. E foi uma coisa que até agora falando fax já é uma coisa velha, mas por um tempo ele foi muito revolucionário. E ele falava assim nessa aula que já tem uns 10 anos, ele falava assim, e chamada por vídeo nunca deu certo. Que é um negócio que eu acho que só realmente recentemente que deu certo, chamada de vídeo, né? Por muito tempo há 10 anos atrás já tinha tecnologia, mas ninguém usava, as pessoas não eram acostumadas, né? Então, no fundo, é muito difícil prever que tecnologia que vai dar certo e qual que não vai. Mas trazendo isso para a ortopedia, eu acho que em algum momento, assim, quando a gente pensa nessas tecnologias, né? O iPhone quando tem o momento da disrupção, né? Quando o cara faz uma coisa que mata o resto. E eu sinto que a gente tem muito espaço para isso e não tanta evolução assim. Vou dar aqui um exemplo das hastes intramedulares. Tem um livro muito interessante, que é um livro que os americanos foram e falaram com o Kincher. Eu estou usando eu estou deixando a coisa bem mais tranquila. E basicamente traduziram o trabalho dele do alemão para o inglês. Ele escrevia tudo em alemão. Quando você olha os desenhos das hastes, lógico que eles evoluíram, mas a coisa poderia estar muito mais moderna. Assim, o desenho do livro do Kincher é muito parecido com as hastes que se usam hoje em dia. Tudo bem, o cara era genial, era uma coisa diferente, mas em algum momento talvez tenha uma mudança completa. Assim. Hoje eu fiz muito bloqueio à mão livre para pensar que não é possível que não tenha uma tecnologia melhor para resolver esse assunto, vai? Bloqueio a mão livre realmente é uma das coisas da ortopedia que precisa melhorar, né? Tipo, não sei, para os alunos aqui que não sabem o que é bloqueio a mão livre, explica um pouquinho, porque realmente eu concordo que é uma coisa que não é possível, que alguém não vai bolar uma solução para isso. Os alunos ainda não sabem o que a gente está falando. Bom, basicamente você vai fazer uma escopia, você vai enxergar um furo bem redondo. Não sei se vocês estão vendo a gente por vídeo ou não. Se a haste estiver um pouquinho virada, você não vai ter o furo redondo. E aí, fazendo várias raio-x, você vai aproximar uma broca, a pontinha da broca vai furar, e de certa maneira você pode furar dentro desse furo ou furar batendo nesse furo indo para fora. Então é algo ainda muito artesanal, que envolve raio-x na mão do cirurgião, ou muito próximo, enfim. É algo que a gente, assim, se a gente imaginar que, sei lá, o que aconteceu com a telefonia nos últimos 20 anos, e a gente segue fazendo da mesma maneira o bloqueio nesses últimos 20 anos, alguém, uma hora, vai pensar numa solução melhor do que o que a gente tem.
Acho que a grande conclusão que a gente pega das grandes inovações da ortopedia para esse ano é escutem o Muito Além do Gesso, teremos grandes episódios, e se você está na dúvida se uma coisa vai pegar ou não, continue escutando a gente, mandem mensagem lá que a gente vai resolver isso para vocês. Peraí. Desculpa. Top 3 inovações na ortopedia em 20, o que vocês acham? Que não necessariamente nasceram em 20, mas que mudaram o seu dia a dia. Lê? Vou falar, ano passado eu fiz uma primeira prótese customizada por impressão 3D, que foi um negócio que eu achei incrível e que eu acho que ainda vai revolucionar muita coisa. Noel? Cara, eu acho que eu acompanhei um paciente pós-operatório inteiro por telemedicina. Eu acho que isso foi uma coisa bem revolucionária para mim, pelo menos. Tá. Bom, eu ia falar telemedicina, você roubou minha telemedicina, mas eu vou falar um pouquinho. Eu sei que isso já existia em outros centros, mas pelo menos mudou a minha prática, que é a navegação por tomo intraoperatória. Quando você olha aquela imagem... Agora eu vou precisar fazer um comentário. Que o primeiro caso que a gente usou foi na sua avó. Acho que merece esse comentário. Cara, isso é um disclosure muito legal. Pô, então, disclosure bom para ver que a gente não tem medo de inovar. Você não tem medo de inovar. A primeira vez que a gente usou a técnica foi na avó do André. Então isso merece um destaque. E ela tá bem. Super bem. É a fratura de acetábulo que a gente fez percutâneo com navegação 3D. Então acho que vai ser algo interessante. Então acho que isso realmente mudou. E hoje foi o terceiro caso. Leandro, finaliza aí e fala umas novidades aí que teremos para esse ano. Bom, primeiro eu queria... Não sei se todo mundo vocês vão querer comentar ou não, mas já que a gente está muito no papo de inovação, eu vou comentar o livro que eu estou lendo. Não terminei ainda, mas eu estou lendo a história do Netflix, que chama Regra é Não Ter Regra, se não me engano. Estou no começo ainda no livro, no primeiro terço, mas o Netflix é uma companhia super inovadora. Ele fala muito, nesse começo que eu estou, sobre liderança, sobre feedback. Eu estou achando muito legal, estou adorando o livro. Foi uma indicação de um amigo nosso, do Beni Harari, e estou gostando bastante. Alguém mais quer dar uma sugestão de livro? Sério, eu posso encerrar aqui? Beleza. Eu estou lendo um livro também que o nome é Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo. Já li. E ele é um livro muito interessante porque ele traz não só as características de uma pessoa que pensa diferente, mas também como você comunicar isso para os seus superiores, como você trazer essa mudança. Então já vou emendar minha segunda dica, porque o autor do Originais, que é o Adam Grant, ele tem um podcast que chama Work Life, que é muito bom. Não tem muitos episódios, mas ele tem alguns episódios, é bem interessante. E se alguém tiver preguiça de ler o livro, ele fala bastante sobre as ideias do livro num TED Talk dele, que é um dos mais assistidos. Mas gostei da dica, sensacional. Gente, muito bom estar de volta com você aqui na tela. Muito bom estar de volta com vocês, nossos ouvintes. Vocês podem ver que a gente está animado para 2021. A gente está com alguns projetos aí no forno, que a gente vai trazer novidades para vocês em breve, mas não vamos dar spoiler, porque a gente está maturando as ideias. Daqui 2 semanas a gente está aqui de novo. Acho que vai ser vez de convidado. Já estamos convidando também nossos convidados. E é isso aí. Lembra de seguir a gente no Instagram, no podcast.ortopedia. Lembra de seguir a gente no agregador de podcast que você está ouvindo. Lembra de mandar naquele grupo de amigos seus médicos que querem fazer, de alunos médicos que querem fazer ortopedia, no teu grupo da residência, no teu grupo da resenha de ortopedia, porque a gente quer trazer cada vez mais gente para compartilhar com a gente, para a resenha, para falar sobre ortopedia e sobre a nossa vida. Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.